pessoas, todas bem? Sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso, e hoje a gente está aqui com uma prosa toda especial para falar um pouco sobre manutenção e os resultados que podem ser obtidos, né, quando se passa a utilizar normativos aí como métodos e ferramentas, né, de gestão. Convidei hoje Túlio Martins para estar aqui conosco. Primeiro, Túlio, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao canal. Cara, gratidão aí pelo carinho com qual você recebeu aí a gente e tem tratado, né, ter topado essa prosa aí. Se apresenta um pouco para a nossa audiência, cara, comenta um pouco da tua atuação e sinta-se à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pelo convite, por me convidar para participar do canal, poder transmitir um pouco do meu conhecimento. Eu sou engenheiro mecânico, eu já tenho mais de 6 anos de experiência na indústria automobilística. Eu trabalhei na Fiat, na Magnete Marelli, na FPT, que é do grupo CNH Industrial, trabalhei na Atlas Copco, que é na parte de serviços, mas também dentro de montadoras, dentro da Fiat, e trabalhei um período na Jeep, em Goiânia, foi agora no final do ano passado. Eu sempre trabalhei com gestão de manutenção, TPM, WCM, gestão de engenharia de manutenção, fui líder do pilar de manutenção autônoma, co-líder do pilar de manutenção profissional e também multiplicador interno desses dois pilares dentro das empresas que eu trabalhei, e desenvolvimento de vários projetos voltados para manutenção autônoma, para manutenção profissional, redução de defeitos gerados pela máquina, eliminação de fontes de difícil acesso, áreas de difícil acesso, locais de fontes de contaminação, extensão de vida útil de componente. Foram vários projetos voltados para a manutenção autônoma e para a manutenção profissional, sempre do WCM e do TPM, né? E hoje eu vim aqui para falar sobre a manutenção autônoma, como implantar os 7 passos da manutenção autônoma na empresa, né? Então, esse é o meu resumo, minha introdução. Não, maravilha, cara, excelente. Eu já tinha visto, eu acompanhei aí 2 trabalhos que você fez, um deles até junto com o pessoal da ABMEC Rio Grande do Norte, não foi? Rio Grande do Norte não, é Paraíba, né? Ixi, acho que é. E foi na Paraíba, né? Não é isso? Com o Salésio lá? Isso, foi na Paraíba. Pô, maravilha, cara, fantástico. Você quer fazer... Bom, como a gente está numa prosa, e o Túlio ele tem um material de muito rico aí, em termos de conteúdo e de conhecimento, queria ver se você quer projetar aí para a gente balizar conhecimento e depois ajustar a nossa prosa, porque tem um case que ele até citou que eu achei fenômeno, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, só que às vezes fica faltando alguma palpável, né? Se tornar palpável. A gente que é da manutenção, a gente acompanha, né? Sabe a benéfice que é, principalmente no médio e no longo prazo. E aí, fica à vontade aí, cara. Tá com a palavra, faz a tua apresentação, depois a gente troca um dedo de prosa aí. Não, tranquilo. Apresentar como implantar os 7 passos da manutenção autônoma, né, do TPM, que é a manutenção produtiva total. A minha introdução, meu resumo, falando, sou engenheiro, fui líder e co-líder dos pilares de manutenção autônoma, é a introdução que eu fiz antes. E o que é o pilar AM? Né? O pilar de manutenção autônoma. Ele é o conjunto de atividades que são realizadas pelo operador, né? Seja diariamente, semanalmente, a frequência vai ser definida durante as atividades, né? E ela o grande objetivo dela é preservar o equipamento que opera, né? O próprio operador vai preservar o equipamento que ele mesmo opera, né? Com atividades de inspeção, de lubrificação, substituição de peças, pequenos reparos, solução de problemas, verificação de medidas e várias outras atividades que ele possa executar, né? Melhorar a disponibilidade das máquinas e a qualidade dos produtos através do envolvimento da operação dos operadores, dando a eles a responsabilidade sobre o gerenciamento e a manutenção dos equipamentos que ele opera, né? É aquela grande frase, né? Do meu equipamento, cuido eu. Então, isso é o pilar de manutenção autônoma. Isso é legal, né? Porque você delega não só a responsabilidade, como é que se fala? Você não delega só
a capacidade operacional, mas a responsabilidade por essa manutenção, né? E o que eu acho interessante, cara, passando aí, já passei por algumas multinacionais, cara, justamente são pequenas ações, a gente estava até comentando isso numa prosa, que outro dia a gente estava falando da Agenda 2030, então são pequenas ações que levam você a um efeito grande. Então, desde você, ao receber ali, eu trabalhava muito com caminhão betoneira, né, numa concreteira, aí grande, né, e depois a gente foi para a indústria do cimento, e aí os operadores lá dos equipamentos, dos caminhões betoneiros ou da bomba-lança, ele tinha todo um preparativo antes de assumir as atividades laborais, né? Ele tinha que conferir uma série de coisas, se tivesse faltando alguma coisa, ele tinha que levar na oficina ou providenciar aquilo ali, né? Como se ele fizesse a gestão ali da condição operacional, e aí no final ele dava o ok e falava, não, beleza, isso daqui está tudo ok, eu estou assumindo a partir de agora. Então, isso daí que é legal, e é por isso que a gente fala que a manutenção tem que estar enraizada, né, Sim. nas nossas A, manu, ações aí. a manutenção ela pode ser feita tanto numa empresa de linha de produção, de seriado ou em ilhas, né? Também na manutenção automotiva de caminhões, de veículos pesados. Tudo é você entender o conceito, a essência e aplicar aquele conceito, né? Não ficar enraizado. Você viu ali na linha de produção, na produção seriada, isso não é aplicável no meu setor. Se você entender o conceito, ele é aplicável. É só você conseguir distinguir o que é a essência da manutenção autônoma e levar para o seu ramo. Seja ele qual for, você consegue aplicá-lo. Bacana. Não, fantástico isso daí. Serviço também, viu, gente? Apesar da maior parte dos exemplos aí serem industriais, né? É que grande parte da literatura foi desenvolvida no ambiente fabril, mas, cara, serviço e escritório de pequeno porte, né? É o que o Túlio estava comentando. São métodos, então você tem que entender eles e aplicar, independente de qual nicho de mercado você está atuando. Sim. E é fantástica a aplicação, né? Dando aqui a função da manutenção autônoma, né? Por que nós fazemos manutenção? Porque muitas vezes as plantas estão em degradação, os nossos equipamentos estão em degradação acelerada e forçada, né? Uma degradação fora do normal, fora do padrão que deveria estar. E a eficiência dessas máquinas não estão cumprindo as metas que foram estipuladas, né? E a motivação das pessoas também não é certamente improvável, nós não conseguimos mensurar isso, né? Aí, para que serve a manutenção autônoma? Para que servem essas atividades que a manutenção autônoma faz? Para poder melhorar a eficiência global da máquina, que é o OEE, que é o principal indicador da manutenção dos processos industriais, para parar essa deterioração acelerada que está acontecendo através de restauração e manutenção das condições básicas do equipamento, o envolvimento das pessoas, né? Envolver a manutenção e a operação. Eles são uma engrenagem, tem que trabalhar em conjunto, ter uma sinergia. Desenvolver competências sobre o produto e a instalação lá na frente, na manutenção autônoma, de acordo com a evolução que nós vamos ter. O operador ele já vai trabalhar também voltado para a qualidade e a colaboração entre a produção e manutenção, né? E as principais atividades a criação das equipes, a formação e a preparação da limpeza inicial, que não é somente limpar, não é somente eliminar sujeiras, mas é limpar para inspecionar e saber o que está acontecendo com o seu equipamento. A limpeza na manutenção autônoma ela é vista como inspeção, ela não é vista como uma simples limpeza. Eliminar as fontes de sujeira e as áreas de difícil acesso para o operador, para ele, a máquina produzir mais, ter fácil manutenção, fácil operacional, para ser fácil de operar. Definir e implementar os ciclos de limpeza, de inspeção, lubrificação e reaperto, né? Ter todo um padrão de atividades e melhorar esses mecanismos, né, de inspeção através do desenvolvimento da competência dos operadores. E também tem os resultados que são esperados pela manutenção autônoma, que é o aumento da eficiência global dos equipamentos, da qualidade dos produtos, através do indicador do OEE, estender a vida útil dos equipamentos, na qual está sendo implantada a manutenção autônoma, e melhorar o clima, a motivação e a proatividade dos colaboradores. Quando você implanta a manutenção autônoma, as pessoas trabalham com menos estresse, é mais fácil de você gerenciar o seu equipamento, você tem toda
as sequências, as atividades, os padrões a ser seguidos, então é muito menos estresse para as pessoas que estão ali operando, além do desenvolvimento delas, né? Que elas vão se sentir motivadas e sempre estar buscando o crescimento profissional. Aí tem os principais indicadores do pilar de manutenção autônoma, que aí tem os indicadores tanto de performance quanto os de atividade, que são os KPI e os CAI. Como performance, nós temos as quebras por AM, que são as quebras por falta de condições de base. Nós temos o OEE, que é o indicador de eficiência global do equipamento. Nós temos a CUR, o tempo de CUR, né, que é o tempo das atividades de AM, o tempo de limpeza, inspeção, lubrificação e reaperto. E o BC, que é o benefício sobre o custo, né? Todo o benefício que você tem implantando a manutenção autônoma sobre aquele custo. Esse BC ele sempre tem que ser maior do que 1 para que o projeto seja viável. Toda atividade que for ser executada, todo projeto, tem que ser feito uma análise de BC antes de se executar para que você possa projetar que o projeto vai ter um BC maior do que 1, porque às vezes se você faz um projeto e o seu benefício é menor do que o seu custo, não é viável você fazer esse projeto, né? E tem as Isso daí é atividades... interessante ter colocado que é você se preocupar aí tanto com o processo de precificação, né, ou de elencamento de valores ali relacionados ao custo daquela atividade, né? Então, vai fazer a parte de limpeza, você tem alguns produtos, tem água, tem tempo parado, né? Tem um tempo dedicado de quem está fazendo aquilo ali, e depois o benefício, né? O que é que está trazendo, o que é que está agregando de valor para o teu produto final, que justifica você parar o equipamento para fazer aquilo, né? Então, ou às vezes, né, dependendo de como for, às vezes o equipamento ele opera num regime estacionário e continua operando e você tá produzindo alguma coisa. A diferença desses dois, né, um dividido pelo outro, por isso que fala que tem que ser maior que um. Quando é maior que um, significa que o valor do benefício ele é maior que o custo, então ele se torna viável. Toda vez que o custo for maior que o benefício, esse coeficiente vai ser menor que um. E aí é o que dá a inviabilidade. Você está gastando mais do que o que você está tendo de retorno. Não é isso, Túlio? Eu tô entendendo bem? É isso mesmo, né? Essa que é a ideia do BC, né? Do benefício sobre o custo. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer uma análise preventiva, né? Uma análise antes de você executar o projeto para ter essa projeção se o projeto vai ser mesmo viável, né? Se ele for igual a 1, você pode decidir fazer ou não fazer, porque vai ser elas por elas no final das contas. O seu benefício vai ser igual ao seu custo, então... E sempre também levando em conta a segurança, né? Mesmo se for um projeto de segurança, independente do seu BC, se ele é maior do que 1 ou menor do que 1, se for um projeto para segurança, tem que ser feito, né? Porque segurança é sempre em primeiro lugar. E Sim, temos sim, sem também dúvida. os indicadores de atividades, né? Que são as atividades do operador, as atividades do pessoal da manutenção. Ela é medida através de cartões abertos e fechados, que são as tags, os cartões que o operador abre quando ele encontra alguma anomalia no equipamento. E vou mostrar esses cartões ali na frente. As OPLs e as SOPs, né, a quantidade de OPLs e SOPs criadas. OPL são as lições de um ponto, que é o certo ou errado. É somente, resumindo, a OPL são duas fotos, uma do certo e uma do errado. O operador bate o olho nesse documento, ele vê o que é certo e o que é errado. Então, é bem simples e bem útil. É um documento muito simples de se fazer, mas é muito útil na manutenção autônoma. E tem a SOP, que é o Trabalho Operacional Padronizado, que vai mostrar a sequência, como fazer, o tempo de fazer, o que ele precisa. Então, é todo o detalhamento da atividade dele. E para cada atividade de limpeza, de inspeção, de lubrificação, tem que ter ou uma OPL ou uma SOP, né? Um trabalho padronizado. E a quantidade de kaizens feitos pelo pilar também é um indicador de atividade, né? Quanto mais kaizens, melhor para o indicador. E a manutenção autônoma ela tem o seu papel, ela tem dois grandes papéis, um é relativo às máquinas e o outro é relativo às pessoas. Relativo à máquina, ela tem a proposta de transformar as máquinas e os ferramental
para tornar esses equipamentos, essas ferramentas, seguras, limpos, confiáveis, inspecionáveis e passíveis de manutenção. Né? Por isso que a ideia de eliminar as áreas de difícil acesso, as fontes de contaminação. Isso tudo é feito como? Recuperando as condições básicas do equipamento, que é a CUR, melhorando o resultado do OER, que é produtividade vezes a qualidade, vezes a disponibilidade do equipamento, e aumentar a vida útil dos equipamentos. Esse é o papel da manutenção autônoma relativo às máquinas. Quantas pessoas, paralelamente ao melhoramento dessas máquinas e dos equipamentos, ela tem a proposta de capacitar os operadores para torná-los capazes de descobrir anomalias, resolver as anomalias e restaurar as condições normais de funcionamento do equipamento, definir as condições de operação correta para evitar desperdícios, tratar e gerenciar as máquinas de forma independente, melhorar o clima e motivação e reduzir o estresse para gerar a máquina, que é aquilo que eu estava falando lá no desenvolvimento das pessoas. Né? E os operadores vão se tornar os mestres das máquinas, eles vão se tornar os responsáveis pelo aquele equipamento. No início, ele vai começar com a limpeza, com a inspeção, aqui lá no passo 1, no passo 2, e já lá no passo 6, no passo 5, 6, o 7 é o último, ele já vai ser capaz de dominar todo o equipamento, todo o seu posto de trabalho, fazer toda a gestão, ele vai ser o próprio responsável. Então, tem esse desenvolvimento dos operadores também que é muito interessante. Ele sai de um nível de somente operacional, de somente operar os equipamentos e chega ao nível de fazer a gestão do seu próprio equipamento, do seu posto de trabalho e conseguir restabelecer o equipamento, eliminar uma anomalia, restaurar alguma condição que saia fora do padrão. Então, isso é muito interessante na manutenção autônoma. Isso. Aí a manutenção autônoma ela tem 7 passos para ser implantada, que primeiro elas são divididos em 3 níveis, podemos dizer assim, reativo, preventivo e proativo. No nível reativo, nós temos do passo 1 ao 3, preventivos o 4, o 5, e proativo já é o 6 e o 7. Do passo 1 ao 3, que é o reativo, nós vamos eliminar as quebras por falta de condições de base. Então, nós vamos fazer com que o nosso equipamento pare de quebrar, pare de ter paradas não programadas, né, referentes à manutenção autônoma, que é a falta de condições de base. Nesse primeiro step... E esse daqui eu queria até deixar uma coisa bem clara, cara, porque a maior parte das vezes que a gente comenta, principalmente com quem é leigo da área de manutenção, eles confundem muito manutenção com limpeza e conservação, principalmente aí pessoal da área de mais ativo imobilizado, né? Não só os móveis, mas o imobilizado, ele tende a confundir. E você olha, fica bem claro, olha só, limpeza inicial está lá dentro, é um subitem do passo 1, de 7, que está sendo sugerido dentro da metodologia. Então, é o que a gente sempre comenta aqui no canal. Limpeza e conservação é um pedacinho só do processo de manutenção. É o que vai dar condição para você ter acesso, ou fazer a inspeção, ou fazer algum tipo de medição ali também, ou acompanhamento. Então, só queria frisar isso, porque a gente comenta muito aqui no canal, e agora ficou bacana, porque ficou bem visual. Muda assim. A limpeza inicial é o início de tudo, né? Para você conhecer o seu equipamento, para você conhecer a sua máquina. Né? Então, você faz a limpeza com o objetivo de inspeção. Na verdade, você está fazendo uma inspeção, mas executando essa limpeza. Né? E após esse primeiro passo de fazer a limpeza inicial e inspeção, conhecer o seu equipamento, conhecer os locais de difícil acesso, as fontes de sujeira, no passo 2 você vai eliminar toda essa fonte de contaminação, essas áreas de difícil acesso que são identificadas no passo 1. Com certeza, algumas fontes de contaminação, algumas áreas de difícil acesso não vão ser possíveis eliminar, porque são inerentes ao processo. Por exemplo, usinagem, que tem cavaco, solda, que tem respiro de solda. Você não consegue eliminar esse tipo de fonte de contaminação, mas você consegue conter para que seu tempo de limpeza seja menor. Depois você elimina todas essas atividades, você vai para o passo 3, onde você vai padronizar todas essas atividades, você vai padronizar as rotas que o operador deverá fazer para executar suas atividades no menor tempo possível, mas dentro do padrão, com total qualidade. Aí, passando do reativo, quando você finaliza o seu step 3, você já não tem mais quebra, a sua máquina não quebra mais por falta de condições básicas.
Você vai passar agora a trabalhar preventivamente para que essas quebras não voltem a ocorrer. É onde você vai trabalhar juntamente com a qualidade, com o pilar de qualidade. No passo 4, você vai trabalhar para eliminar os problemas de máquina, os defeitos de qualidade gerados pela máquina. No step 5, você vai trabalhar para eliminar os defeitos de qualidade gerados pelos outros 3 M's. E o que é interessante, dentro do OE você tem os 3 índices, né? Qualidade, produtividade e performance. No passo 4, você vai eliminar todos os defeitos de máquina, nos 3 índices. No passo 5, você vai trabalhar na performance, não, na disponibilidade e na qualidade, eliminando os defeitos de qualidade dos outros 3 índices, que são método, material e mão de obra. No passo 6, você vai fazer a autogestão do seu local de trabalho. Você vai trabalhar a performance do seu equipamento. Você vai deixar de trabalhar somente no seu equipamento, vai trabalhar toda a periferia. Então, você vai trabalhar dentro do índice de performance, nos M's de método, material e mão de obra. E no step 7, que é quando a manutenção autônoma já está totalmente implementada. Aí você vai estar sempre revisando e fazendo a redução de custos e desperdícios que ainda possam ter algum, né? E sempre revisar tudo que foi feito. É que primeiro, antes de iniciar, nós temos que classificar a nossa máquina, o passo 0, são as atividades preliminares, através de uma matriz de priorização, que é feita pelo post-deployment, pelo seu setor de controladoria. Você vai identificar nela o seu maior gasto devido a quebras. Aí você vai ter lá MVA, que é atividades não agregam valor, quebra, logística. Você vai pegar o índice de sua quebra, vai estratificar ela em manutenção autônoma, manutenção preventiva, melhoria específica e educação e treinamento, porque você pode ter quebras do equipamento pelos esses 4 pilares. Você tem essa tipologia de quebra. Você pode ter quebras por 4 fontes diferentes. Você pode ter quebra por falta de manutenção autônoma, que são as condições de base, falta de manutenção preventiva, não está sendo executada a manutenção preventiva, então você pode ter uma quebra. Você pode ter uma quebra pelo pilar de melhoria específica, que são as falhas de projeto, que são as falhas crônicas do equipamento. E você também pode ter uma falha por falta de treinamento, por falta de educação e treinamento, que é o pilar de desenvolvimento de pessoas. E após você identificar qual máquina tem a maior quebra por manutenção autônoma, você vai classificar essas máquinas em AA, A, B e C. Os equipamentos A, eles correspondem a 50% de todo o custo do total das suas quebras. E aqui na imagem são as vermelhas. Depois você vem a laranja, que são as A, as amarelas a B e a C. Então você vai concentrar seus esforços nas máquinas A. E primeiro na máquina que tem o maior custo por quebra de manutenção autônoma. Então ela vai ser a primeira máquina a ser implantada. É um paretozinho aqui? Isso, aí você está fazendo uma analogia com a curva ABC, né? Ou não? Isso. A curva ABC, que é a classificação já no último... Só para o pessoal entender, procura aí na literatura diagrama de Pareto e depois curva ABC, que é como você vai categorizar, como está sendo sugerido aqui pelo Túlio, que é uma coisa bem interessante, até para você esforçar, né? Ter o maior esforço onde você vai obter o maior resultado. E o primeiro mapeamento que eu achei fantástico é uma coisa também que a gente sempre faz, que é você identificar quais são os elementos do caminho crítico da tua produção, né? Quais são os equipamentos ali que estão, como é que se fala, na tua linha de processo básico, né? Você vai ter equipamentos aí depois de ciclos auxiliares, que você tem um melhor manejo deles, não que seja para negligenciar, longe disso, mas o teu foco inicial tem que ser na tua cadeia crítica, né? Tem que ser na valoração do teu produto ou do teu serviço. Então, isso daí é bacana pra caramba. Queria só fazer esse adendo. Obrigado, cara. Não, desculpa aí de te interromper. Porque o objetivo é eliminar custos, né? Então, você tem que concentrar seus esforços aonde tem a maior perda, né? Não adianta você concentrar seu esforço numa máquina C, sendo que você não vai ter o retorno esperado pela empresa. Então, nós temos que concentrar nas máquinas AA e, com a medida que for sendo implantada a manutenção, você vai também expandindo para os outros equipamentos. Sim, sim. Isso é muito interessante. E algumas atividades dessa preparação é a atenção com a segurança, que é verificar as condições de segurança, para que o operador possa executar suas atividades.
a constituição do time de trabalho, é definir um time de manutenção autônoma com um time multifuncional de pessoas de várias áreas, qualidade, produção, logística, segurança do trabalho, de custos, uma pessoa da área de custos para poder mensurar também os custos que vão, e os benefícios do pilar. Então, é importante esse time multifuncional, é definir quais objetivos que você quer alcançar com a manutenção autônoma e também fazer os treinamentos com as pessoas envolvidas, né? Fazer a análise global das competências existentes nas áreas, treinamento sobre os passos de manutenção autônoma, criar o plano de treinamento para os novos funcionários e também o preenchimento das necessidades existentes, que são os gaps, né? O pilar de educação e treinamento, desenvolvimento de pessoas é o responsável por eliminar os gaps de competência. Então, essas são as atividades preliminares antes de implementar o pilar. Para depois a gente entrar dentro da manutenção autônoma, que é com a limpeza inicial, que é o primeiro passo, né? Nós vamos ter um cronograma de implementação do pilar de manutenção autônoma. Normalmente, cada pilar, cada step gasta, em média, 1 mês. O segundo, ele vai gastar um pouco mais de tempo para poder implantar, que é, em média, 2 meses. E até ali no passo 4, mais ou menos, é 1 mês para cada passo que você vai gastar para implementar. Mas o segundo, ele é um pouco mais extenso por causa da quantidade de projetos que são desenvolvidos. Aí, o objetivo desse passo é fazer toda a limpeza da máquina, né? A limpeza geral da máquina, do equipamento. E o objetivo, ele tem, primeiro, é sobre o pessoal, né? Que é aproximar os operadores da máquina, fazer os operadores conhecer o seu equipamento, fazer o operador compreender que a limpeza não é um fim em si, mas é, sobretudo, a inspeção, é o que eu estou falando desde o começo da manutenção autônoma, não é somente limpar, é limpar para inspecionar. É educar essas pessoas para elas descobrirem os problemas do equipamento, do seu posto de trabalho. É treinar os operadores para eles conhecer melhor as suas máquinas e treinar os operadores para identificar as fontes de sujeira, as fontes de contaminação e as áreas de difícil acesso. É limpar o equipamento por completo, para quê? Você tem que inspecionar todos os cantos do equipamento, você tem que encontrar as áreas defeituosas, você tem que identificar essas áreas de difícil acesso, você tem que deixar o equipamento livre de contaminação, identificando as fontes de contaminação, se está normal ou não está normal. E para isso você vai utilizar os cartões para expor esses defeitos, esses problemas que muitas vezes estão ocultos por falta de limpeza, né? Você não consegue enxergar porque as condições do seu equipamento não te permitem. Então, com a limpeza vai te mostrar esses problemas e esses defeitos. Você vai utilizar esses cartões de manutenção autônoma, de manutenção profissional, de segurança. Nós vamos compreender a importância dos métodos, né, que é seguir os métodos. Nós vamos entender com esse step que a sujeira, ela esconde os problemas. Nós vamos entender que localizar os pontos geradores de sujeira é muito importante e a limpeza é uma oportunidade de inspeção. Um caso bem interessante que aconteceu, eu ainda estava no começo, aprendendo ainda sobre a manutenção autônoma, na implantação, nós pintamos o equipamento de preto, de cores escuras. Ou seja, então nós estávamos escondendo as sujeiras. E qual que é o ideal? É você pintar ele com cores claras, branca, sempre o mais claro possível, para que a sujeira, se tiver sujeira, ela apareça e não fique oculta. Se você pinta um equipamento todo de preto, se tiver um vazamento de óleo, normalmente o óleo é escuro, você não vai conseguir enxergar esse vazamento. Então, é muito interessante também essa percepção, né, de você ter o equipamento claro para que ele não esconda a sujeira, que a gente tornar a máquina alto-falante, ela mesmo fala por si o que está acontecendo, ela mostra que está com algum problema, mostra que está com vazamento e não esconda a sujeira, né? Aí isso é uma oportunidade de inspeção para você fazer um melhoramento no seu equipamento. É a colocação dos cartões, que também é dentro do passo 1, colocar todos os cartões. Aí nós temos o cartão vermelho, que é de segurança, de manutenção, o amarelo de segurança e o verde, aí isso vai depender da empresa, e o azul, que é da manutenção autônoma. O vermelho, quem vai resolver será a manutenção profissional. O operador abre, mas quem planeja e executa é a manutenção. No mesmo caso da segurança, quem vai planejar e executar é o pessoal da segurança. E o azul, o próprio operador, ele vai planejar a sua atividade e vai
executar. Mas é muito importante eu falar assim, mas eu vou abrir, eu vou fechar? Sim, porque isso é um indicador de atividade, né? E são registros para você ter o histórico da máquina, o histórico de manutenção da máquina referente à manutenção autônoma. Aí nós podemos ter várias descobertas quando é feita essa limpeza inicial, que é falta de parafuso, a identificação dos comandos da máquina que pode estar faltando, limites e faixas de trabalho, que às vezes o operador não tem nem noção de que tem isso na máquina, uma porta, uma janela não fecha porque tem um furo, está acontecendo alguma coisa ali, então ele descobre com essa limpeza inicial. Os parafusos, colocar os parafusos, cabos embaçados, isso é muito ruim quando você encontra cabos todo embaraçado, cabos sem identificação, porque se dá uma pane elétrica, um problema elétrico, você não sabe nem por onde começar e em o que trabalhar, então você tem que praticamente começar do zero, desmontar tudo. Então essas são várias descobertas que nós podemos fazer no passo 1. Aí após essa limpeza, toda feita essa limpeza, essa identificação das fontes de contaminação e das áreas de difícil acesso, nós vamos partir para eliminar essas fontes, né? Nós queremos reduzir o número de... O objetivo é eliminar, né, as fontes de sujeira e as áreas de difícil acesso para que os equipamentos se tornem mais acessíveis, tanto para a produção quanto para a manutenção, como forma de operar e como forma de fazer manutenção. Nós vamos reduzir o número de quedas eliminando as causas da sujeira na raiz, né? Por exemplo, um vazamento, a gente não vai somente ficar limpando mais, nós vamos eliminar aquele vazamento. Nós vamos reduzir os tempos de manutenção para manter a limpeza e o controle, a limpeza em controle e a lubrificação também. Nós vamos estimular as atividades em equipe, né, com as propostas de melhoramento, que são desenvolvimento dos kaizens. E as principais atividades são desenvolver as melhorias para reduzir ou eliminar as fontes sujeira e áreas de difícil acesso, que são kaizens, e atualizar aquele padrão provisório que foi desenvolvido no Step 1. Você vai desenvolvendo os padrões provisórios até chegar no Step 3 e definir os padrões, os definitivos, né, os padrões já com todas as melhorias. Nós podemos fazer dois tipos de solução, né, melhoria. Nós temos a temporária e a melhoria. A temporária só remove a anomalia, ela retoma as condições iniciais do equipamento, ela restitui a eficiência que o equipamento já tinha, é uma manutenção tradicional, podemos dizer, e não é feita nenhuma modificação do funcionamento dos padrões operativos da máquina, do equipamento. Já a melhoria, ela remove a causa da anomalia, ou seja, a causa raiz, ela faz uma melhoria nas condições operativas do equipamento, ela reduz a ineficiência a médio e longo prazo, então você vai ter um acréscimo aí de OEE. É uma manutenção de melhoria, já não é uma manutenção tradicional, e a modificação do funcionamento e melhoria dos padrões operativos. Então, tem essa diferença. Na temporária, o cartão que é aberto, ele não é removido, ele fica lá até ter uma solução de melhoria, que é quando o cartão é removido. Ah, bacana isso. Isso daí também é oportunidade de normativo, né? Às vezes adequar novos normativos, né? Então, ele vem por meio da de melhoria, não é isso? A norma mudou no meio do caminho, você tem a oportunidade de ir lá e falar, para adaptar para o novo normativo, é isso aqui que precisa fazer, ou enfim, só aponta, né? Precisa adequar. Levanta, faz todo o planejamento e até fazer a solução de melhoria, né? Bacana. Nesse step, aí você vai tornar visíveis os pontos de inspeção que estão escondidos, você vai colocar todos os pontos de inspeção na altura dos olhos para evitar que o operador tenha que se movimentar, tenha que abaixar, que possa causar uma condição insegura, um ato inseguro para ele. É tornar as partes invisíveis, né? As partes invisíveis, eliminar essas partes escondidas para que elas sejam visíveis, por exemplo, número de correias, você vai conseguir ver o desgaste, a sujeira, a poeira, a tensão dessas correias. Aqui nós temos um exemplo que o filtro fica dentro do equipamento, então ele gasta muito tempo para inspecionar e tem que tirar 4 parafusos, fazer desmontar toda a máquina para poder fazer a inspeção, né? E após isso, você faz uma modificação, você faz uma melhoria, que é um Kaizen, toda a melhoria realizada é um Kaizen.
As restaurações de condições de base não são o Kaizen, porque você está restaurando a condição anterior, a condição ideal, e o Kaizen é fazer uma melhoria, né? Ultrapassar essa condição atual. E aqui ele colocou o filtro, fez uma modificação na máquina, o filtro fica de fora e ele consegue só bater no olho e fazer uma inspeção. É uma ilustração, mas é muito bem exemplificada e a gente consegue ver isso hoje nos equipamentos. Ele reduz muito o tempo de inspeção. E um dos objetivos além de remover essas fontes de contaminação e as áreas de difícil acesso, é tornar o equipamento, otimizar essas atividades. Né? E o objetivo é reduzir em 90% esse tempo de limpeza, de inspeção, o tempo de CUR do equipamento. E é possível alcançar, né? Com as atividades do TPM, executando o passo a passo pelo TPM, você consegue executar todas essas, você consegue alcançar esse objetivo. Aqui nós temos alguns exemplos que a janela é muito pequena para fazer a inspeção, para fazer a visibilidade, não tem visibilidade. Você aí fez a modificação de aumentar a dimensão da janela e colocar um acrílico, aí você consegue enxergar dentro do equipamento, o equipamento torna-se visível. Outra é a inspeção da embreagem, o operador teria que desmontar, fazer desapego desses 4 parafusos e retirar a parte aí para poder fazer a inspeção. E você trocou isso por um acrílico que aí fica visível, ele não precisa mais desmontar. E outra coisa interessante que ainda não foi feita nessa imagem, você pode ver que aqui são parafusos Allen, que tem um furo dentro deles. E isso acumula sujeira e isso pode causar, quando você vai, de acordo com o tempo, essa acúmulo de sujeira vai estragar a sua ferramenta, vai enjambrar o parafuso, porque você não vai conseguir mais fazer o torque nele. Então é interessante também você trocar esses parafusos Allen por parafusos sextavados, que ele não acumula sujeira dentro dele ali. Então também são coisas simples que a manutenção autônoma consegue enxergar e ajudar para eliminar essas atividades que não agregam valor, né? Que vão causar prejuízo para a empresa. Aí, após toda essa eliminação de fontes de sujeira, fontes de contaminação, áreas de difícil acesso, nós vamos fazer o padrão, nós vamos definir os padrões no step 3, né? São elaborar os procedimentos para que os trabalhos de limpeza, lubrificação e inspeção sejam realizados de uma forma padronizada, né? Nós vamos definir o espaço de tempo durante o qual as atividades possam ser realizadas em obediência aos procedimentos. Dentro dessas 4 atividades, que é limpar, inspecionar, lubrificar e reapertar, nós vamos criar os procedimentos de controle executados pelos operadores que permita a correta manutenção das condições básicas ao longo do tempo. Né? Quais são as atividades que o operador tem que executar, as rotas de atividade, para que ele mantenha o equipamento naquelas condições de base. Né? E todos são, dentro do cronograma, que são chamados CUR, né? Por causa das palavras em inglês, que é o calendário AM, que são as atividades de manutenção autônoma. Aí a sigla CUR significa limpar, inspecionar, lubrificar e reapertar. Aí ao lado nós temos um exemplo bem simples, mas bem... que é o objetivo da manutenção autônoma, é ser simples, né? Elas são estabelecidas dentro do calendário AM para padronizar as atividades do operador nas máquinas, né? Em cada área são estabelecidos pontos de CUR, pode ter frequência, seja diária, semanal, mensal, isso tudo vai estar dentro do calendário. As atividades têm que ser sempre respeitadas, sendo feitas dentro da data que foi imposta para que o objetivo seja cumprido, né? E se houver alguma anomalia, tornar as providências necessárias, identificar com o cartão, seja com 1, 2, 3 cartões, e também comunicar ao líder. E para cada ponto que é estabelecido, seja de limpeza, de inspeção, lubrificação ou reaperto, tem que ter uma OPL ou uma SOP que vai explicar como deve ser feita essa atividade. Então, tem que ter esse padrão no Step 3, onde é definido os padrões. E nesses padrões, nós vamos ter as indicações visuais e os controles visuais. O que nós queremos são controles visuais, que tem uma pequena diferença. Aqui no exemplo, no primeiro, nós temos somente a indicação, que tem a seta do nível de
do óleo, né, do lubrificador ali, que fica dentro do lubrificador. Isso é uma indicação visual. Já no outro nós temos um controle visual, que é esse anel de borracha no nível de óleo. Ele controla o nível, você consegue controlar o nível de óleo. Então, se você bater o olho, você sabe aonde que está, ele mesmo ele já toma as atividades, né? Faz o que é necessário. Então, tudo nós precisamos ter como controle visual, e não somente indicação. Essa que é a ideia aqui no Step 3 também. O padrão ele tem que ser estabelecido pelas pessoas que trabalham na máquina, né? Porque quando não é definido junto com o operador, não é definido pelo operador, dificilmente ele vai ser executado e observado pelos operadores. É muito importante a participação do operador em todas as atividades, até mesmo na definição dos padrões, porque é ele que vai executar, é ele que conhece o equipamento e sabe a melhor forma de fazer aquela atividade. Aqui nós temos um exemplo de controle visual, né, de redução do tempo de limpeza, tempo de inspeção. O retângulo nós vamos considerar que é o nosso equipamento completo, e todos esses círculos com setas são manômetros. O operador tem que fazer uma checagem para o checklist, e ele pode gastar aí 30 minutos fazendo a checagem, porque ele tem que passar em volta de toda a máquina fazendo a checagem de um por um através do checklist, de um por um desses manômetros. No caso são 12. Aí no nível 2, ele vai fazer um gerenciamento visual, ele vai colocar identificações na faixa de trabalho do manômetro. Então ele já vai conseguir gastar menos tempo, ele vai bater o olho e vai ver que o ponteiro está dentro da faixa de trabalho e vai gastar 10 minutos aí, mas ele ainda tem que dar toda essa volta no equipamento. Isso instala já direto no equipamento, né? Bacana isso, cara. Que o cara já bate o olho e sabe se ele está dentro da faixa ou fora, não é isso? Uhum. Tem uma foto de um manômetro, vai ficar bem simples. Aí no Step 3, ele vai concentrar todos esses manômetros no mesmo local. Então, ele já não vai precisar de caminhar. Então, lá de 30 minutos, ele passou para 10, ele vai para 2 minutos. Ali ele já vai conseguir verificar todos os manômetros. Mas ele ainda vai ter que olhar um por um, porque cada um está numa posição, a faixa de trabalho. No nível 4, ele vai colocar todas as faixas de trabalho no mesmo sentido, para que o operador só olhe e veja que todos os ponteiros têm que estar dentro, na mesma direção. Então, ele vai gastar ali 30 segundos para fazer a inspeção. Ele saiu de 30 minutos e calcular 30 segundos, fazendo a atividade que não requer muito investimento, não requer um custo, não tem um custo de implantação alto. E ainda pode ser instalado um sensor, ele não vai precisar de checar se tiver algum ponteiro fora, vai emitir um alarme sonoro e luz, e isso vai ser instantâneo. Então, essas atividades de manutenção, então nós conseguimos eliminar o tempo de limpeza fazendo alguns melhoramentos na máquina, né? E ele tinha que dar a volta na máquina, fazer um checklist. Aqui com o sensor ele já consegue saber se tudo está dentro da faixa de trabalho ou não. Se não tiver, vai emitir um alarme sonoro e ele vai saber o que fazer, né? O que ele tem que tomar de providência. Aí aqui tem o exemplo do manômetro, com a faixa de trabalho. Ele tem que trabalhar na verde, então na hora que o operador bater o olho, ele vai saber. Ele não vai precisar de ficar consultando valores dentro do checklist para saber se está dentro ou não. Ele vendo as cores, ele já vai saber se está normal, se está precisando, se tem que ter uma atenção ou se está em perigo, né? Então, esses são os padrões de visuais o gerenciamento visual que nós colocamos nos equipamentos. É por isso que é importante conhecer ali a máquina, né? E ter a noção ali de todas as pressões de campanha e tudo, até para o manômetro estar bem dimensionado, né? Porque o que acontece muito é o pessoal às vezes está com o manômetro, né? Você está medindo a pressão de linha, mas a própria escala do manômetro que está medindo não está adequada para o que ele precisa, né? Então, por isso que é importante conhecer bem ali o equipamento. Só frisando aí essa parte. E é nesses 3 primeiros steps que ele vai conhecer bastante o equipamento, o que está acontecendo, e ele vai deixar de trabalhar reativamente ao final desses 3 steps, e ele vai partir para o passo 4, que é a inspeção geral
voltado para a qualidade. Então, aqui já vai trabalhar preventivamente no equipamento. O objetivo é o aumento do OE, eliminando as perdas residuais que ficam no equipamento, né, que agora ele eliminou as quebras, mas ainda tem resíduos de outras perdas no equipamento. É a análise dessas perdas residuais e dividir elas por meio da análise 4M, que é o diagrama de Chikawa, né, e atacar o primeiro M, que são as perdas por máquina. No step 1 ao 3, o foco é na máquina, mas o objetivo é zero quebra. E já no step 4, o foco ainda continua na máquina, mas zero quebra, mas zero perda residual devido à máquina, né? E também melhorar os conhecimentos e habilidades dos operadores para verificar e fiscalizar o processo com a formação específica. Aí vai ser um trabalho em conjunto de manutenção autônoma, manutenção da qualidade, melhoria específica e educação e treinamento. E fazer as atividades de foco específico de controle de qualidade e melhoria focada, que poderia justificar economicamente também o custo do treinamento, né? Então, aqui ele já tem que fazer essas atividades de controle de qualidade, de melhoria focada. Aqui nós já vamos desenvolver o operador para o nível 2. Aqui fica bem exemplificado os 7 steps, né? Do 1 ao 4 foca na máquina, mas no step 1 a 3 é zero quebra. No 4 é zero defeitos para o M máquina. No 5 e 6, foco na máquina, né? O 5 você vai eliminar os outros defeitos dos outros 3 M's. E no 6 você vai fazer, já é mais voltada para o processo, né? O posto-trabalho, que vai fazer o gerenciamento de todo o posto-trabalho. E o 7 é a gestão autônoma totalmente implantada. O step 5, que é a inspeção autônoma, após você eliminar os defeitos de qualidade gerados pela máquina, você vai eliminar os defeitos de qualidade gerados pela mão de obra, pelo método e pelo material. Você vai melhorar a precisão de inspeção do processo, ampliando e melhorando os controles visuais. Os controles visuais, eles sempre vão estar sendo trabalhados na manutenção autônoma, desde o step 1 até o final, que são eles que reduzem os tempos de atividade da manutenção. Vai modificar as instalações para facilitar as operações quando necessário, né? Vai capacitar os operadores para atuar no processo e tratar corretamente as anomalias. Aqui no step 4, 5, o operador já é capaz de ele mesmo eliminar as anomalias que ele encontrar. Vai capacitar os operadores para compreender a relação entre instalações e o material trabalhado para administrar corretamente os parâmetros de trabalho do equipamento. Vai conscientizar esses operadores do papel que eles têm na manutenção planejada, na manutenção profissional, e promover o self-manage, né, através de inspeções periódicas e substituição de partes. Ele mesmo vai fazer essas substituições de alguns componentes já do equipamento. E ajudar os operadores a compreender a necessidade de registrar todos os dados sempre. É muito importante esse registro de dados para o histórico do equipamento, para as análises de indicadores e tudo mais. A fornecer instruções para o operador para administrar a performance e a operacionalidade do processo e métodos para controlar as anomalias, né? Sempre desenvolvendo a competência dos operadores com o objetivo de melhorar a confiabilidade do processo dos equipamentos. E desenvolver as atividades de melhoria específica e manutenção de qualidade, sempre justificando a formação investida nos operadores. Aí no step 6, você, após eliminar todas essas perdas residuais, você vai atacar o posto de trabalho, que é a performance do equipamento, né? Você vai deixar de trabalhar somente no seu equipamento e vai começar a olhar por toda a periferia do seu equipamento, de peças sobressalentes, de material ao lado linha, de tudo que tiver em volta do seu equipamento, né? Então, a sistematização da manutenção autônoma, que alguns padrões são definidos nessa etapa, além de serem implementados auditorias para verificar a manutenção do sistema. E você sempre vai estar fazendo auditorias para verificar como está as atividades que foram executadas nos passos anteriores, para não se perder tudo que foi feito, né? É conscientizar e capacitar os operadores a relacionar as atividades de inspeção e pequenos reparos à confiabilidade do equipamento e à qualidade do produto processado. Muitas vezes nós temos defeito de qualidade, mas isso é gerado pela máquina, pelo processo. Então, o operador vai ser capaz de identificar isso
atividade de padronização, melhoria do fluxo de trabalho e entendimento das condições do equipamento e a qualidade do produto. Então, ele vai entender que as condições do equipamento refletem na qualidade do produto que está sendo produzido. Essa é a revisão dos padrões de inspeção autônoma, né? Ela deve ser contínua, nunca deve estar checklist com a frequência, né? Reduzir esses tempos. Definição de padrões de ordem, foco na redução de perdas, eliminação das condições de seguro do posto de trabalho. No passo 6, nós já falamos, nós estamos falando de todo o local do trabalho do operador, né? Não somente o equipamento. Otimização do espaço dos fluxos, dele pegar uma peça, dele pegar o material para colocar no equipamento para ser processado. Quem, o que, quando, como, né? Com o CIN-W1H. Ordenação do local, adequação do espaço, utilizar então, a utilização melhor do local de trabalho, do layout, né? Consolidação do controle diário, com atribuição de responsabilidade para alimentação de materiais e eliminação de recursos, e a preocupação do operador por toda a periferia do equipamento, como eu disse, né? Todo o local de trabalho. Aí esse é o step 6, né? Trabalhando dentro do índice de performance. No 4 e 5 você trabalhou nos índices de qualidade e disponibilidade, e aqui você trabalhou no índice de performance, para você poder eliminar todas as suas perdas residuais e alcançar o maior nível possível do OEE, que esse é o objetivo do TPM, né? Ter o maior nível de OEE, a maior eficiência global dos equipamentos, né? Aí tem que ter um controle visual para todo o local de trabalho, não somente para os equipamentos, tubulação, saídas, pontos de segurança, linhas de emergência, controle de estoque, ter planilha, fitas para pontos críticos, placas de controle de reposição, né? Pinturas, gabaritos, etiquetas de identificação e usuários, e também as etiquetas de não conformidade, né? Quadros de aviso de não conforme, tudo, tem que ter todo esse controle visual, não somente agora para o equipamento, mas para todo o local de trabalho. E continuar com as auditorias da manutenção autônoma, né? Que é verificar as atividades de cada etapa sendo devidamente executadas e autossustentáveis, né? E se os resultados previstos estão sendo alcançados pelos passos, né? Para você manter preventivamente a manutenção autônoma. Aqui já é proativamente, no caso, né? O passo 6 já é proativo. Aí o step 7, após você eliminar essas perdas, e todos os projetos são feitos no espaço 4, 5, 6, tem que ser muito importante fazer a análise preventiva do BC, ver se aquelas atividades seu benefício vai ser maior do que o seu custo. Senão, não justifica você avançar com as atividades no seu equipamento, porque o seu custo pode ser maior do que o seu benefício. E a gestão totalmente implantada, que demonstra que a operação ela já tem todo o autocontrole sobre os equipamentos, o operador ele é o responsável pela gestão do equipamento, pela gestão do seu posto de trabalho. Então, aqui ele já tem todo o autocontrole do equipamento, né? Desta maneira, uma vez os equipamentos eles são operados, bem cuidados pelo operador, ele já sofre manutenção preventiva pelo pilar de manutenção profissional e ele não vai mais quebrar de forma alguma. O sucesso do pilar de manutenção autônoma está atrelado diretamente com o pilar de manutenção, que são o pilar que é executado pelo pessoal da manutenção profissional, e ao envolvimento e a motivação do operador, né? Aqui o operador ele já vai estar motivado, ele vai entender qual a sua função, ele vai deixar de ser uma pessoa que somente opera, que somente aperta o botão ali, e vai ser uma pessoa que é responsável pela gestão do seu equipamento, pela manutenção. Ele que gere todas as atividades ali do seu equipamento. É a consolidação da manutenção autônoma, da gestão da manutenção autônoma, como autocontrole, autoavaliação, a maturidade do operador. O operador ele é um elemento chave para a confiabilidade do seu equipamento. É onde que nós vamos ter a maximização da eficiência global, né? Nós vamos ter falha zero, defeito zero, perda zero e acidente zero. E nós vamos já ter um calendário anual de manutenção e padrões de serviço da manutenção autônoma, né? Aqui, aí que a gente finaliza a implantação, ela não quer dizer que ela tem um fim, mas aqui nós vamos ter que manter todas aquelas atividades que foram feitas e fazer melhoramentos naquilo, porque muitas vezes
nas empresas as pessoas são trocadas. E aqui o operador já está no nível 4 de desenvolvimento. Então, todas as pessoas que chegarem, nós temos que ter esse desenvolvimento para não se perder e começar tudo novamente lá do passo 1, né? Toda pessoa que entrar, ela tem que ser capaz, tem que ser treinada, tem que ser desenvolvida para ser capaz de manter todas essas atividades que foram feitas e melhorar cada vez mais o que já foi feito, que já foi implantado. Aqui nós temos um resumo do pilar de manutenção autônoma, com seus objetivos dentro de cada step, né? Por exemplo, no step 1, que é a limpeza, descobrir a anomalia, encontrar com sujeira, compreender o significado de limpeza, que limpeza e inspeção, é inspeção, né? No step 4, por exemplo, é garantir a manutenção das condições de base e das condições de otimização da máquina. No step 5, continuar melhorando os padrões e garantir a manutenção da qualidade do produto. Step 6, é o melhoramento contínuo dos padrões, é o melhoramento da confiabilidade, da manutenção e da operacionalidade da máquina. Então, isso é um resumo do pilar de manutenção autônoma. E aqui fica meus contatos, que eu tenho o WhatsApp, tenho a página no LinkedIn, tem também um canal no YouTube, onde eu faço bastante vídeos sobre gestão de manutenção, TPM. Tem um blog, tem um site, onde também tem vários artigos sobre gestão, engenharia, manutenção, Lean, ferramentas, muita coisa. Tem um grupo no WhatsApp, tem o Instagram também, tem um grupo no Telegram e também tem o e-mail para quem quiser fazer contato para consultoria, mentoria, treinamentos, palestras, tem tudo tem lá bem explicado dentro do meu site. Tá fácil de achar, né? Tá em tudo quanto é lugar. Também eu utilizei a apresentação do workshop na qual a gente... É um treinamento que a gente... Iniciou como workshop e agora passou como... É um projeto, aí chama PMR, que é transformando métodos em resultado. São 5 pessoas, nós somos 5 pessoas. Aí nós falamos de 5S, de Lean, de TPM, de WCM, e como transformar todas essas metodologias em resultados para a empresa, apresentando casos reais de implantação mesmo. É aí que nós também temos esse projeto aí, que se você procurar no Instagram, tem a página lá, que é o treinamento TMR, é transformando métodos em resultados. É um projeto também muito bacana. Não, fantástico, cara. Eu dei uma olhada, achei bem bacana. E olha só o que é sensível. Você pega lá, até quando você estava explicando a metodologia, você vê os objetivos de própria redução de tempo como é que se fala? Não é nem de inspeção, cara, é de vistoria periódica, né? Então, só o exemplo lá que você deu dos manômetros, lá, uma máquina, né, uma determinada instalação, acho que eram 10 ou 12, né, manômetros. Você consegue reduzir, às vezes, um período aí de vistoria aí que dura 30 minutos se você reduzir para 1 minuto, por exemplo. Foi o último caso lá, né, de já colocar tudo certinho e ainda botar um sensor. Então, o cara só passa o olho para ver se está tudo medindo, está tudo ok. Se tiver qualquer coisa, o sensor até alerta, né? Então, de 30 para 1, você reduzir em 30 vezes o custo daquilo ali, né? O custo de pessoas e, eventualmente, não no caso do manômetro de material, porque não tem muito material envolvido, mas é por isso que a manutenção, ela transforma, cara, a grande parte dos resultados. A gente sempre comenta aqui que no médio e no longo prazo, a manutenção, né, o bom profissional de manutenção, ele se banca, né? E isso tudo se banca pelas reduções que você traz só de reorganizar de uma forma clara e com toda a garantia, né, ou a qualidade técnica da coisa, né? É a história do profissional legalmente habilitado. Se o cara se dedicou ou se prontificou a estudar para entender aquilo ali numa profundidade grande e depois falar, agora vamos tornar isso daqui mais eficiente com o uso, pô, fantástico, fantástico. A manutenção... Hoje, as empresas têm que ter a visão que a manutenção não é um setor de custo para a empresa, né? Ela traz resultado, ela é um setor estratégico, e que ainda nós estamos falando de manutenção autônoma, que é executada pela própria operação. E a gente nem entrou dentro da manutenção profissional mesmo, que é onde traz também muito resultado, tem outras atividades, mas também com o objetivo de aumentar a disponibilidade. E aqui nós podemos ver que o operador, além dele produzir, ele pode manter o equipamento, né, trazendo
redução de custo para a empresa, desenvolvimento profissional para ele e desenvolvimento para as pessoas, né? Desenvolver as pessoas, as habilidades. Ele vai deixar de ser um operador e pode passar até a ser um técnico futuramente. Ele vai ser o responsável pela máquina. Então, a manutenção ela não é um setor que traz somente custo para a empresa, não só apaga incêndio, isso não existe mais. Quem trabalha ainda nesse método de só apagar fogo está perdendo muito dinheiro, tá só numa implantação de 5S, por exemplo, você consegue aumentar 30% de produtividade do seu processo. Você citou lá o exemplo de caminhões, né, de máquinas pesadas. Se o próprio operador do seu equipamento pesado ele faz a sua manutenção preventiva, verificação de óleo, verificação das pressões, o tacógrafo, tudo, faz toda aquele já traz uma redução muito grande de custo para a empresa, né? Que não vai trabalhar, vai esperar estourar uma mangueira, não vai esperar um óleo virar uma graxa e secar e acontecer catástrofe lá dentro dos equipamentos. Se tem uma mangueira ressecada, se tem um vazamento. Então, é muito importante essas atividades, né? E isso traz desenvolvimento para o operador e ele conhece o seu equipamento, né? Ele não vai estar trabalhando com algo ali desconhecido, se um som que fizer diferente, ele vai ficar atento, esse barulho aqui não é normal, então está acontecendo alguma coisa, deixa eu verificar. E vai estar sempre alerta e os equipamentos, você vai ter maior produtividade, porque seu equipamento vai estar mais disponível, maior tempo disponível, e a manutenção ela não vai estar mais apagando fogo ali, somente fazendo recuperação, manutenção corretiva. Ela vai ter tempo disponível para fazer atividades de melhoria de manutenção, né? Exercer a engenharia de manutenção, que é fazer melhorias no equipamento, estender a vida útil dos componentes, fazer a máquina ter uma disponibilidade maior. Isso vai acabar refletindo na qualidade e na performance também do equipamento e na confiabilidade, né, no final das contas, estendendo o MTTR, reduzindo o MTTR e aumentando o MTBF, que é o MTBF é o tempo entre falhas e o MTTR é o tempo de manutenção. Então, é muito importante a manutenção dentro das empresas hoje, não é somente para... O objetivo também de todos, todos os setores que estão dentro da indústria, dentro da fábrica, dentro de uma empresa, o objetivo é lucro, é produzir. Então, a manutenção ela não vai ser diferente, ela não quer equipamento quebrado, ela quer equipamentos livres de paradas não programadas e livres de ter essa possibilidade de ficar parado, de ter avarias, né? É muito importante. Reduzir um eventual custo social também de qualquer acidente, ou enfim, né, qualquer transtorno de percurso aí. O que é legal também, você está comentando essa questão da decisão estratégica da manutenção e da importância dela na estratégia, que ela está associada diretamente à tua linha de produção ali, né? Então, se você manter, você vai ter a tua linha ali preservada. A ISO sacou isso, cara, e até editou, né? Lançou a 55.000, que é a de gestão de ativos. Então, ela já tinha algum intuito junto... Aliás, a BNT já tinha intuito também de valorar isso, então tinha norma, né, de você estabelecer aí o custo-benefício, né, o benefício, né, o valorar essa atividade. E aí veio a ISO com essa 55.000, que é de gestão de ativos. Então, ela passa a entender aquilo ali como um ativo, ou um ativo imobilizado ou móvel, independente do que é, mas é um ativo, né, dentro da tua empresa, e ele tem que produzir, até para continuar, né? E para que ele esteja em capacidade operativa, você precisa manter ali, né, ou tomar todos os cuidados para a manutenção dele. Mas a manutenção de uma forma já pensada para ela, né? Porque muitas vezes é reativo, né? O cara, só vou no médico quando eu estou doente. Então, se você precisar atuar na tua máquina quando ela quebrou, você já está perdendo ali, né? E dependendo da operação, é bem sensível, cara. Eu tenho um treinamento TPM e eu inicio fazendo essa analogia entre o corpo humano e o equipamento. Nós temos que cuidar da máquina como nós cuidamos do nosso corpo, né? E você pode fazer várias analogias, né? O coração do ser humano com a bomba do equipamento, os olhos lubrificantes com o sangue. Então, você tem que fazer essas inspeções, essas checagens para você saber como o seu equipamento está, né? Então, nós temos que cuidar do nosso
corpo, do nosso equipamento, como nós cuidamos do nosso corpo, né? Acho muito interessante essa analogia. Não, e é muito utilizada também para o pessoal que toca manutenção, né? Até dentro do, sei lá, na indústria civil aí, a gente fala muito. Teve um proseador nosso aqui também, engenheiro civil, Matheus Leone, que ele compara muito, né? Então, hoje a gente fala muito de engenharia diagnóstica, dentro do... Às vezes você chega na instalação lá no ativo, ele não tomou todos os cuidados, né? Então, você tem que diagnosticar o equipamento. Aí, depois você vai estabelecer todos os métodos, e aí, no caso que você está sugerindo, é uma implantação de um método, para que depois a manutenção ela se torne uma coisa autossustentável, né? Que ela vá se autogerindo ali e vai evoluindo na medida em que vai reduzindo as manutenções corretivas, que é um perfil muito alto. Então, quando você chega lá no determinado ponto, você pode levantar ali, você fala assim, não, é importante até registrar os históricos, né, que você comenta. Então, você chega lá, pede o histórico. Cara, normalmente você não encontra o histórico disso, então o pessoal nem se habituava a fazer. Tirando algumas plantas que tem caldeira, por exemplo, aí dentro da caldeira o cara ainda tem que fazer lá o diário dele, registrar, porque é um ato normativo, né? O cara tem que cumprir a NR lá e ter. Mas até em algumas situações de caldeira você já não tem muito isso. Então você vai lá e estuda ele, e aí fala assim, não, tudo bem, cara. Então tá aqui o histórico do teu equipamento, da tua instalação, agora vamos começar a organizar. E aí entra com o processo o método que você apresentou, né, de 7 passos, ou algum outro que, enfim, aí cada profissional pode ter um ou outro, mas tem muita literatura para isso. E o que é interessante é que, apesar da gente ter muita literatura, o pessoal ainda resiste muito em implantar isso, né? E aí vai com um estado reativo. E aí a gente até brinca, cara, quando entra, você pode ver que o perfil ali dos caras é 100% corretivo, quase. O cara não faz nenhuma atividade para ajustar. Nem, às vezes é carro, né? O cara tem uma frota, às vezes nem troca de óleo direito, o cara faz. Então, não, quebrou, manda para o mecânico, quebrou, chama fulano aqui que ele resolve. Então, e esse quebrou, cara, se você estiver lidando, principalmente com instalação, pega sei lá, uma edificação aí de 20 metros, de 20 pavimentos, desculpa. E aí tem 5 elevadores. Dos 5, se 3 quebrarem, só 2 vai ter uma dor de cabeça enorme para o pessoal fazer o translado dele ali, né? Para ir trabalhar e tal, enfim. Então, que é o que a gente comenta de custo social, né? Às vezes são custos que são não tangibilizados, né? Mas que afetam sobremaneira a tua operação, né? Que afeta o cotidiano, afeta eventualmente ali a comunidade e tal, né? Eu gosto também de apresentar um gráfico. Quando você apresenta gráfico de custos, você apresenta só o custo de manutenção, a sua corretiva é menor do que a preventiva, porque na preventiva pode acontecer de você trocar peças que ainda não chegaram ao fim de sua vida útil, devido a que ela é feita em estatística, né, em base de tempo, né, cíclico, seja de ano, ou seja de uso, né, troca de óleo a cada 5 meses ou a cada 5.000 quilômetros. Mas quando você faz a soma do custo de operação mais manutenção, a sua corretiva fica muito mais alta e a sua preventiva fica menor, porque você consegue prever o que vai acontecer e evitar. Na corretiva você não tem essa previsão, né? Você não sabe o que quebrou, o que aconteceu, às vezes, não, quebrou só uma peça, mas quando você vai lá e troca, aí tem outro problema, então o seu custo de produção de máquina parada é muito maior do que quando é feito a preventiva, né? Isso somando operação mais manutenção. E vejo que isso não é somente na indústria, né? Isso pode ser na engenharia civil, em máquinas pesadas, num prédio, no hotel. Quando você deu o exemplo do elevador, você fica muito mais tempo parado com o elevador fazendo uma corretiva do que se você programar uma preventiva para fazer o seu tempo, o seu custo vai ser bem menor, né? Então, se você olhar por esse lado, você vai passar a trabalhar com a preventiva, não vai, o seu custo você tem muito mais custo e não consegue prever o que vai acontecer ali. Exato, é por isso que o pessoal fica sempre muito impressionado em termos de valores, né? Quando ele começa a aderir a mudar o perfil, né? Que seja, eu não estou nem falando de preditiva, tem muita gente que fala de manutenção preditiva. A preditiva ela já é
sei lá, um passo extra aí, que você está sensoriando, está monitorando aquilo ali e está empregando alguma forma de inteligência de antever o nível de desgaste ou a possibilidade de troca de um determinado equipamento com base no próprio funcionamento dele. Estou nem falando disso. Estou falando lá, você partir da corretiva, só mudar o perfil de corretiva para preventiva. Que seja uma preventiva periódica, né, que você reduz aí e faz, não, cara, tudo bem, você vai fazer uma inspeção aí, você nunca estava fazendo, pelo menos, sei lá, cada trimestre você vai fazer uma inspeção em todos os teus equipamentos para elencar. Só isso daí, cara, já traz um ganho no médio e longo prazo absurdo, por conta das ausências de fato. E aí é muito comum também o pessoal, principalmente instalação nova, né? O cara instala, bota o parque dele lá, ou bota, sei lá, constrói enfim, o prédio, a edificação, e fala, não, tá tudo novo, não preciso nada. E aí ele vai tocando, né? Aí na hora que ele está quase no limite ali da vida útil do equipamento, que é quando ele começa a apresentar, né, os sintomas aí, né? As manifestações patológicas de uma forma mais exacerbada, aí é que ele vai começar a querer se preocupar com o equipamento. E aí, na cultura de, não, tá velho, troca e bota um novo, às vezes não dá para fazer isso. Principalmente você dá exemplo do hotel aí, tem uma coisa que mata operação de hotel, cara, é água quente, cara. Não ter água quente no hotel, bicho, acabou, cara. O pessoal sai reclamando, é o tal do custo social, né? Você não é tanto mensurável, só que é venda perdida futura, né? Então, provavelmente o cara não vai voltar, ou vai falar mal ali pô, bicho, não fica ali não, fica no outro, que no outro tem pelo menos uma água quentinha, né? Pressão de ducha, enfim, uma série de coisas, né? É tudo com a falta de condição base, né? A falta de manutenção autônoma. Sim, pois é. E aí o método bacana é que ele é bem tranquilo, cara. Eu acho que o pessoal que nos acompanha, aliás, quem nos acompanha aqui, cara, chegou até a gente, chegou até aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal para que você consiga se manter atualizado aí de todos os tópicos que a gente aborda. A gente enxerga aí a engenharia como grande benfeitor aí, né? E a gente precisa estar atuando nisso, né? E atuando em conjunto, né? Agora, um ponto que é... quem estiver nos ouvindo, esse é o tipo de prosa que você precisa depois entrar lá no YouTube e dar uma olhada para que você consiga acompanhar os slides. Apesar de que o Túlio explicou muito bem, né? Porque às vezes a gente está no podcast, né? Lá no Spotify ou no Apple Podcasts, e aí fica... A imagem, ela acompanha. Então, você que está nos ouvindo pelo podcast, essa é a prosa... Olha o bizu aí, ó. Essa é a prosa que você tem que assistir com a gente aqui no YouTube, para conseguir ver a qualidade dos slides aí e assimilar melhor o conteúdo, né? Tem gente que assimila melhor ouvindo, tem gente que assimila melhor lendo, né? Então, no YouTube você consegue ter as duas coisas. Mas o podcast também está muito bem falado e muito bem narrado aí pelo Túlio. Queria até agradecer. Não é isso, Túlio? Eu que agradeço pela participação, pelo convite. Você tá... Só volta a tela para a gente, cara, por favor. Você vai botar mais alguma coisa, não? Não, tem... Não, tô falando, volta pra gente, pra nossa imagem, né? Tá. Deixa de compartilhar aí. Isso, garoto. Então é isso daí. Caramba, olha só, o tempo voa, cara. O pessoal sempre brinca comigo, fala assim, Guto, você tem 40 minutos para fazer a prosa. Olha lá, já deu mais de uma hora. Não tem jeito, cara. O assunto flui, cara, e a gente vai indo e se empolga com as coisas. Túlio, queria agradecer, cara. Eu vou pedir que você fizesse aí as considerações finais aí da tua participação aqui conosco, agradecendo aí imensamente a tua predisposição de tempo, cara, o teu carinho para com o projeto, né? E agradecendo também pela qualidade, parabenizando até, né? Pela qualidade do teu material e pela qualidade da tua jornada aí. Então, tá fantástico. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela forma de expor. Fica bem didático e bem tranquilo de entender. Eu que agradeço pelo convite, pelo poder participar, trocar essa ideia de prosa e também é interessante, você deu muito exemplo de engenharia civil e a gente pôde mostrar que a manutenção autônoma não é somente aplicada dentro de fábricas, dentro de processos seriados e processos contínuos, né? E pode ser aplicado também em outras áreas que às vezes a gente nem imagina que possa estar aplicando os conceitos, né? Como eu disse, é entender o conceito e aplicá-lo, né? Hoje nós temos muitos exemplos de indústria, principalmente automotivo,
mas a gente consegue aplicar em outros ramos. A gente chegou até em hotel, né, para você ter uma, então, totalmente fora da indústria, e a gente conseguiu mostrar exemplos de manutenção autônoma dentro desse ramo de atuação, né? Então, eu agradeço pelo convite e estou disponível aí para quando precisar, tiver outros projetos, a gente está sempre disponível. Não, vamos junto, fantástico, cara, gratidão. O bacana também, cara, que aí eu queria frisar bastante, você vê que todo método sugerido, né, dos 7 passos e tudo, em todo momento fala-se muito em educação, né, em formação e qualidade da tua mão de obra. E aí tem uma série de gente que comenta aí, e isso é de suma importância, cara, que é uma das metas, né, um dos objetivos aqui do nosso canal, é justamente isso, é disseminar conhecimento, é a gente compartilhar esse conhecimento, né, trabalhar essa questão do conhecimento coletivo. Você vê a importância de se ter esse conhecimento coletivo. O Túlio até comentou de um exemplo, falou assim, não, tudo bem, cara, eventualmente você tem movimentação na tua equipe, né, a pessoa que está responsável por aquele equipamento, por aquela estrutura ali num dado momento, ele pode até crescer dentro da empresa, então ele sai do setor, sai da onde ele era responsável, vai para um outro. Mas e o conhecimento coletivo, né? Quem vai assumir ali depois dele? Para continuar e não se perder, senão você vai ter que voltar tudo e implantar tudo de novo. Foi um ponto muito interessante. As empresas precisam criar esse conhecimento coletivo interno dela, né? Isso precisa disseminar. Isso me lembra na época que eu estagiava, cara, que o meu chefe falava muito assim, bicho, se você quer crescer aqui dentro da empresa, aprenda a treinar e transmitir o teu conhecimento para formar alguém para colocar no seu lugar. Então, teu objetivo dentro da tua posição é formar alguém para ocupar aquela posição. E por incrível que pareça, você só vai crescer quando você pensar de que aquela posição ali não, você tem que sair dela, né? São meios de você sair daquela posição. Tem que colocar outra pessoa no seu lugar. Pois é. E aí, porque senão é isso, né? Você quando sobe e vira gestor, você fala assim, não, tudo bem, eu quero promover fulano. Mas, cara, quem é que eu vou botar no lugar do fulano? Não tem ninguém para botar no lugar do fulano. E às vezes acaba que o cara fica estagnado ali, muito porque ele não está querendo transmitir o conhecimento dele. E é por isso que é importante você transmitir aquilo que você aprendeu. E, dentro dos métodos, né, tornar cada vez mais fácil, né? Ele tem que ser a prova de erro, né? Um procedimento bem executado é aquele que é a prova de erro, que qualquer profissional que tem ali o conhecimento básico, né, a formação básica daquela atividade, ele consegue pegar aquilo ali e falar, não, beleza, já sei onde que está, eu vou aqui, que é isso aqui que eles estão querendo. Quanto mais palatável, mais fácil, melhor é o teu processo e tudo. Então é isso, Carol. Educação, né? Então, formação contínua aí de mão de obra. Claro que a gente tem um trabalho árduo aí, que é conseguir selecionar bem as pessoas, né? E aí, e até motivo de outra pós aí, se a gente está no momento da galera da geração cancelamento, né? Geração delete, então o cara se frustra, ele mete o delete, ele não quer nem saber mais muita coisa, então a gente tem que trabalhar tudo isso, né? E trabalhar o conhecimento e a transmissão do conhecimento dessa linha. Então, é bacana. Pode falar, Túlio. Isso é muito importante, a transmissão de conhecimento. E a outra é que você comentou, né? É um método, cara. Manutenção é um método, é uma forma de vida, né? É uma forma de enxergar as coisas, né? Então, você preserva ali, né? Então, você tem um ativo que foi construído, né? E você tem que preservar não só o valor venal dele, mas também as condições de operação dele. E lembre-se, tudo, seja estrutura, seja equipamento, seja material, ele tem uma perecividade, né? Nada é eterno, né? Então tem que tomar cuidado, cara. Então, às vezes, a linha temporal, sei lá, um elevador é todo mês, mas uma fachada vai ser a cada 5 anos, por exemplo, certo? Entendeu? Mas é setar essa periodicidade toda e você pegar toda a linha, ou todo o conhecimento aí, que o Túlio muito bem exemplificou para a gente, adapte ele para a tua realidade, independente da linha de engenharia que você está seguindo. Com certeza esse método aí pode lhe trazer grandes benefícios aí, principalmente se você atuar aí na engenharia de manutenção, ou pretende, né, atuar na engenharia de manutenção. É um outro dado bacana também. A gente tem muito a construir, mas tudo que foi construído precisa de manutenção. Então, pensa nisso daí, porque é uma área muito... Não é isso, Túlio? Então é isso, cara. Vamos fazer aqui a foto da abundância, cara. Eu brinco com a foto da abundância. Normalmente eu gosto de fazer essas prosas presenciais, que é uma coisa mais humana, né? Tete a tete.
e a gente faz ela de braço aberto. E a gente agora teve que adaptar, né, para fazer ela virtual. Então, com as mãos assim em frente à câmera, para a gente receber tudo que a vida tem de bom para nos dar, cara. Aí. Então, senhores, só sorrir. Beleza. O pessoal agora faz o card lá. Túlio, gratidão, cara. Eu vou deixar aqui de gravar agora.